Os Estados Unidos aumentaram a pressão militar sobre o Irã antes das negociações em Genebra. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o mestre em Relações Internacionais, Valdir Bezerra. Professor, seja bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, agradeço pelo convite. Ô, professor, vou começar a nossa conversa sabendo realmente os fatores e também as chances de um ataque americano pontual justamente contra o programa nuclear iraniano. As chances de um ataque, elas são bastante grandes, mas não se trata de uma situação inevitável. Me parece que o Irã concordaria com uma situação de parar o seu desenvolvimento nuclear. Essa, inclusive, era a posição iraniana durante a administração de Barack Obama. E a gente sabe muito bem que o presidente Donald Trump, ele gosta de implementar uma estratégia de pressão máxima para conseguir concessões substanciais dos considerados adversários geopolíticos dos Estados Unidos. É óbvio que as forças que têm sido reunidas na região dão a entender que o ataque ele parece iminente, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que negociações foram entabuladas entre a administração iraniana e americana e parece que as duas delegações chegaram, pelo menos, a um acordo sobre os princípios básicos do que viria a ser esse acordo nuclear com o Irã. Professor, por mais que as negociações tenham avançado nesses últimos dias, podemos dizer que estamos diante do momento mais crítico desse confronto que já se arrasta há séculos? Ele é, sim, um momento crítico. A gente também tem a constatação de que esse é a maior reunião de forças americanas na região desde 2003, né, desde a invasão ao Iraque. Então, sim, é um momento crítico. É mais crítico, ou até tão crítico quanto os ataques que foram implementados contra o Irã em junho do ano passado, a chamada Operação Martelo da Meia-Noite, que supostamente naquela ocasião tinha debilitado bastante as instalações nucleares do Irã. Parece que não foi esse o caso, até por isso que as negociações voltaram a ocorrer e o Trump tem implementado novamente, como eu disse, uma estratégia de pressão máxima, mas um ataque americano ao Irã, ele não é inevitável, ele parece muito próximo, ele parece muito provável, mas ele pode vir a acontecer se o Irã não concordar com outras cláusulas que eu acredito provavelmente estarem fazendo parte da negociação, como a limitação da capacidade missilística do Irã, a proibição de apoio iraniano a grupos paramilitares da região, é o caso do Hamas, o caso do Hezbollah, dos Houthis do Iêmen. Então, se houverem mais propostas dentro desse acordo para além da questão nuclear, aí eu acredito que o Irã dificilmente vai concordar com a proposta americana. Professor, pegando um gancho na sua resposta, quais seriam esses principais obstáculos para que Estados Unidos e Irã cheguem a um acordo? Primeiro que essa pressão americana sobre o Irã, nesse momento, ele não passa uma boa sinalização para a liderança iraniana. Então, do ponto de vista de estratégia, o Irã poderia, por exemplo, concordar com a paralisação do seu programa nuclear nesse momento. A gente sabe que o Irã enriqueceu o urânio até uma casa de 60%, o que está ali próximo do limite inferior de uso nuclear. O uso nuclear do urânio ele começa a partir de 90%. Está bastante longe do civil, isso é fato. Mas, tendo o Donald Trump saído da Casa Branca, nada impede o Irã de retomar esse processo de enriquecimento de urânio. Por quê? Porque o Irã já se sentiu ameaçado pelos Estados Unidos. Então, a sinalização de pressão máxima sobre o Irã, ela pode dar um resultado temporário nesse momento, fazer o Irã negociar, mas lá na frente o Irã vai ter memória do que aconteceu e eles podem voltar a enriquecer o urânio. Então, esse é o grande problema nas relações entre Estados Unidos e Irã, que envolve também Israel. Israel é muito interessado em que o Irã não desenvolva armas nucleares, e não somente Israel, que é um aliado americano no Oriente Médio, mas também a Arábia Saudita. Professor, inclusive, quais seriam, pelo menos assim, os ataques direcionados dos Estados Unidos? Tem alvo específico? É a derrubada do regime iraniano? É acabar com a infraestrutura de mísseis? Justamente com esse plano nuclear do Irã? São vários, podemos assim, vários focos que os Estados Unidos têm com a intenção de aumentar essa pressão militar sobre o Irã? Dado os porta-aviões que estão localizados na região e o número de caças que eles podem comportar, eu acredito que os alvos sejam mais extensos do que apenas as instalações militares de enriquecimento de urânio. Você pode envolver também as baterias antiaéreas do Irã, algumas instalações do comando do exército iraniano, talvez ali alguma parte, algum componente da infraestrutura de eletricidade do país. Então,
pelo que se apresenta, a possibilidade de ataque ela não é restrita somente às instalações nucleares, elas podem ser mais abrangentes. O Irã não teria como responder simetricamente, o Irã poderia responder assimetricamente, atacando, por exemplo, até mesmo o próprio Israel ou tentando atacar as bases militares americanas em países próximos, como Catar e o Bahrein. Aliás, foi isso que aconteceu exatamente no ano passado, né, durante o contexto da Operação Martelo da Meia-Noite. Então, temos uma situação, sim, que parece apontar, pelo menos, para um ataque de maior escala dentro do território iraniano. Professor, eu sei que é difícil a gente traçar um paralelo aqui em relação, né, essa possibilidade de ataque dos Estados Unidos no Irã com o que aconteceu na Venezuela. Mas, querendo ou não, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolhe 2 países em que tem regimes diferentes, que tem regimes enfraquecidos, que vem sendo contestado por boa parte da população, enfrentando crises sociais, crises econômicas, um certo descontentamento muito grande e no momento de enfraquecimento. O senhor consegue ver também, pelo menos, Donald Trump visando justamente esses regimes enfraquecidos que até então se mostraram muito fortes em anos anteriores? A questão da Venezuela foi uma operação de bastante precisão para decapitação da liderança do país, pelo menos retirar da cena um político que era, do ponto de vista retórico, bastante anti-americano. A questão do Irã não me parece ser a intenção de uma mudança de regime, muito embora, se uma mudança de regime acontecer como consequência do enfraquecimento do governo iraniano em função dos ataques e em função também da situação que você bem colocou, dos protestos internos que têm se alastrado pelo país, isso para os americanos pode ser um efeito colateral bastante interessante, porque a gente sabe que o Irã, desde 79, né, desde a Revolução Islâmica, se mostrou um regime que tem vociferado, que tem feito discursos anti-Estados Unidos, anti-presença de bases militares americanas na região. Então, não me parece que é o objetivo principal, mas se acontecer como efeito colateral, vai ser, sim, bastante bem-vindo para a Casa Branca esse desenvolvimento. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação. Bom te ouvir e também entender os seus esclarecimentos em relação a essa pressão militar dos Estados Unidos sobre o Irã. Eu que agradeço. Obrigado.